Bem-vindos para mais um vídeo do Ministério Integre e hoje falando sobre o capítulo 4 do livro de Tiago. E olha só, hein? Já tem então 3 outros vídeos muito especiais para você que você pode aí, ó, vai passar em cima da cabeça da Carol aí o linkzinho para você conhecer a playlist do Ministério Integre. Bom, o Ministério Integre é o Ministério de Jovens aqui da IBNU e nós temos feito esse podcast muito especial para vocês, onde nós queremos que não só que você assista ao podcast, mas nós queremos que você participe junto. E como você pode participar? Coloque seu comentário aí embaixo, manda pergunta, leia o capítulo também. Olha só, estamos lançando o capítulo 4 hoje. Isso significa que sábado que vem tem o capítulo? Exatamente, o capítulo 5. Então, até sábado que vem, o que você deve fazer? Leia o capítulo 5, já prepare as suas perguntas. E aí, você, quando sair o vídeo, assista o vídeo, quem sabe a gente vai tocar exatamente na pergunta que você tem. E se de repente a gente não tocar, coloca lá no comentário. Quem sabe a gente responde para você no próximo vídeo. E o que a gente está fazendo hoje? A gente vai tentar fazer um pouquinho da visão daquilo que foi o capítulo 1, 2 e 3 e discutir o capítulo 4. E para fazer isso comigo hoje, eu tenho aqui a Carol e o Dani. Tudo bom contigo, Carol? Tudo jóia, gente. Sempre muita alegria estar aqui junto, conversando sobre as coisas da Bíblia. Esse livro de Tiago tem me feito pensar bastante, refletir a respeito das minhas atitudes, de como eu tenho reagido diante de tudo que eu tenho aprendido. E estamos aí para o capítulo 4. E aí, Dani? E aí, pessoal, tudo bom? É muito bom aí participar mais uma vez dessa conversa e bate-papo aqui tão agradável sobre o livro de Tiago aí, que é um livro, como disse a Carol, tantas coisas práticas para a gente aprender. E hoje, olha, tem coisa interessante aí no meio do caminho para a gente ver, hein? Vamos lá. É isso aí, e vocês estão certos. O livro de Tiago é um livro cheio de imperativos, né? Cheio de ordens, cheio de mandamentos. Olha, vai fazer. Por isso ele é tão prático e é tão gostoso da gente poder conversar sobre ele, porque ele está sempre nos fazendo pensar a respeito de questões da nossa vida e questões bastante práticas daquilo que envolve a nossa realidade, o nosso dia a dia. E bom, desde o capítulo 1, Tiago, aí, o irmão de Jesus, meio-irmão, né, de Jesus, ele está conversando com a gente sobre como que nós precisamos entender que a nossa vida, agora sendo vivida com Jesus, ela é uma vida extremamente prática, ela é uma vida que ela está envolvida em tudo aquilo que a gente faz o tempo todo. Inclusive, por exemplo, o livro começa falando para cada um de nós, é o seguinte: nós precisamos de sabedoria para viver a nossa vida. Não dá para viver a vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Tipo, isso aí você pode até fazer, mas você não chega a lugar nenhum. E na verdade, talvez, aquilo que... Como é que é o nome da lagarta lá da Alice, né? Do Absalém, acho que era esse o nome dela, não lembro agora. Ela vai falar assim: bom, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E isso é o que acontece geralmente na vida de muitas pessoas. E aí a gente vê as pessoas extremamente frustradas, porque parece que a vida não tem nenhuma direção. E o livro de Tiago fala para você: cara, não viva desse jeito. Peça a sabedoria de Deus, que você vai ter um direcionamento para a sua vida. E o capítulo 4 vai estar envolvido muito sobre algo a respeito dessa situação. E é interessante que ele vai mostrando que nessa nossa caminhada a gente tem várias coisas para lutar inclusive contra nós mesmos, para que nós possamos ter uma vida que faça sentido. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que envolve as provações e as tentações da nossa vida. A nossa vida precisa estar focada naquilo que envolve a realidade do próximo, as necessidades dos outros, ou seja, deixar de ter uma vida totalmente egocêntrica. Daí a gente vai participar de uma realidade que envolve a gente estar em conexão com os outros, tomando cuidado com aquilo que a gente fala em relação aos outros, tomando cuidado em relação até mesmo a como nós nos relacionamos com eles, para que a gente não tenha uma vida de discriminação, para que a gente não tenha uma vida de partidarismos em relação às pessoas. Eu vou ficar aqui mais próximo da Carol, né? Porque quem sabe eu consigo um voo grátis aí. Botão perfeito, né? Então, vou conseguir uma passagem com um voo mais barato, né? Ou de repente, se não, agora que eu tô enfrentando um problema aqui com alguma situação, agora eu quero ficar mais amigo do Dani, porque ele é advogado, então quem sabe ele vai me defender aí com um custo mais barato.
Não é assim que as coisas funcionam, né? Nós temos que, na verdade, nos relacionar com o próximo desejando o bem dele, desejando nós sermos uma grande bênção na vida do outro. E é isso que é legal. Porque se eu estou preocupado em ser uma bênção na vida do Dani e o Dani na minha vida, isso quer dizer que nós dois vamos ser bênção ao mesmo tempo que nós vamos ser abençoados. Assim, da mesma forma, com a Carol, enfim, aqui a gente faz esse triângulo de todo mundo abençoando todo mundo. E a coisa vai caminhando para algo bastante objetivo, que daí no capítulo 4, a gente percebe que a ênfase nessa sabedoria, ela vai estar bastante marcada, porque afinal de contas, no capítulo 3, nós vemos que existe a sabedoria que é do mundo e a sabedoria que é de Deus. Essa sabedoria do mundo, ela leva a guerras, ela leva a destruição, ela leva a difamação. A sabedoria de Deus leva a essa unidade, leva a esse objetivo, a esse desejo de fazer com que o outro seja abençoado. Então, são dois modos de viver que são completamente diferentes. São duas cosmovisões de vida que levam a caminhos totalmente opostos. Uma é no caminho divino, de fazer o bem, outra é no caminho humano, de simplesmente querer que as outras pessoas façam o bem para mim. Aliás, numa conversa uma vez com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui, porque na verdade acho que quase todo mundo conhece, né, claro, ela lógico, foi numa situação de brincadeira, ela disse assim: é fácil me agradar, é só fazer tudo aquilo que eu gosto. E basicamente esse é o ponto que geralmente as pessoas estão vivendo. Mas quando a gente consegue olhar para o próximo, a coisa é tão gostosa. E aí, o caminho divino de envolver, inclusive, a realidade do próximo é interessante, que passa por uma situação de você saber pedir as coisas, pedir de forma direita. Inclusive, o texto de Tiago vai dizer: olha, vocês na verdade pedem, mas não recebem. E aí que fica a pergunta: por que será, Carol, que as pessoas acabam pedindo e não recebendo naquilo que envolve essa nossa caminhada da nossa vida? Olha, gente, mais uma vez, eu acho que eu já falei isso num outro podcast, numa outra conversinha nossa. O óbvio tem que ser dito, né? E parece que Tiago faz isso no começo desse capítulo. Ele fala pra gente, ele mostra pra gente estampado que quando a gente tem, ou quando a gente quer sempre satisfazer os nossos próprios desejos, quando a gente quer ser sábio aos nossos próprios olhos, quando a gente acha que o mundo todo tem que girar em torno daquilo que a gente acha que tem que ser feito, isso gera intriga, gera discussão, gera contenda, gera justamente por causa disso, porque a gente está sempre querendo puxar a brasa para nossa sardinha, a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz em relação à necessidade do outro, ao que eu poderia fazer pelo outro. E isso é o contraste que Tiago está falando com relação à sabedoria de Deus. Então, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não atende todos os nossos pedidos. Graças a Deus, porque Ele não atende todos os nossos pedidos. Porque imagina o caos. Imagina se todo mundo tivesse seus próprios desejos atendidos. Nossos desejos são maus. Tiago já falou isso. Que o nosso coração é mau. A gente quer coisa de maneira egoísta. Então, imagina... E até o comentário do Rota 66 estava falando isso. Imagina se Deus atendesse todas as nossas orações. Aí, fazendo uma reflexão, uma retrospectiva, tipo, da última semana. Não precisa ser nem muito longe, não. Quantas coisas eu já desejei, ou para quantas pessoas eu já desejei, né? Coisas que eu gostaria que acontecesse, que eu depois falei, não, acho que não, né? Que maldade. Não, melhor não. Então, que bom que os nossos desejos não são atendidos. Porque o nosso coração é mau mesmo. E a gente precisa todo dia pedir a sabedoria de Deus para que Ele não atenda os nossos desejos, para que isso não cause confusão e conflito e aí o tempo todo no relacionamento com as pessoas, para que a gente consiga minimamente, né, se relacionar e conseguir entender o outro e compreender e fazer a vontade de Deus. A gente precisa suprimir os nossos desejos e olhar para o outro. E se interessar pelo outro, para poder servir, para poder, né, minimamente conviver. Então, que bom que quando a gente pede, a gente não recebe. E eu acho que tem uma questão também que Tiago, ele fala muito sobre humildade nesse capítulo 4. A gente percebe o tempo todo ele remetendo à questão da humildade
em oposição à ideia de orgulho, enfim, da pessoa querer ter o autocontrole, né? Da pessoa querer ter o controle sobre tudo. E aqui a gente percebe que Tiago está falando sobre essa questão da gente pedir para Deus as coisas com sabedoria, justamente porque quando a gente pede para Deus as coisas, a gente tem que, no nosso coração, estar pronto para receber aquele belo e sonoro não, né? E confiar em Deus que aquele não é o certo. E aí que está o ponto. Com todo esse caminhar que a gente tem na presença de Deus, ouvindo os nãos, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E esse tem que ser o nosso foco. Quando a gente vai se colocar na presença de Deus para pedir alguma coisa que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer, a gente primeiro precisa se perguntar, será que isso aqui está de acordo, está alinhado com a vontade de Deus? E se não tiver, a gente tem que ter essa disposição de coração, de, poxa vida, se isso aqui não estiver alinhado com a vontade de Deus, eu quero mais que a vontade de Deus se faça na minha vida e não a minha vontade. Então, tudo aqui gira em torno dessa questão da humildade, da gente saber se colocar na presença de Deus. O texto, ele vai falar, né, que as pessoas, elas estavam pedindo as coisas porque elas queriam, elas tinham cobiça no coração. Então, a gente vê aqui uma motivação completamente errada. Será que aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos pedindo para Deus, é fruto da nossa cobiça, ou seja, um desejo ruim, um desejo inclinado para o mal, que é também um outro tema muito que aparece muito aqui em Tiago, né? Eu acho que a grande lição de Tiago nesse ponto é essa, da gente pedir as coisas para Deus sempre com a humildade que, assim, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso coração, ele conhece o coração das pessoas, ele sabe o que aconteceu melhor que a gente e ele sabe o que vai acontecer muito melhor do que a gente. Então, temos que confiar na direção de Deus, temos que confiar naquilo que ele nos ensina, a esperar, a ter paciência, enfim, e nos submetermos a essa vontade de Deus, né? Acho que é isso. Então, exatamente. E olha que interessante, porque Tiago está lidando com algo que está no coração do homem, não tem jeito. E por isso que a gente precisa lutar contra. Porque, em primeiro lugar, a gente é orgulhoso, a gente é arrogante, a gente quer todas as coisas pra gente, a gente é extremamente, não só, a gente não é antropocêntrico, a gente é literalmente egoísta, a gente quer que a nossa vontade seja feita, que as coisas são assim. E o segundo ponto é que a gente se acha, inclusive, mais sábio que Deus. Dois exemplos disso. Aqui agora a gente está mudando o nosso canal da YouTube da BNU para comentários de filmes e séries, né? Então, indicações para o seu fim de semana. Acho que talvez você já deve ter ouvido falar, se não assistiu, mas provavelmente até já tenha assistido um filme chamado O Todo-Poderoso. E é bastante interessante porque naquele filme o poder divino é dado para um homem poder realizar as coisas que tinham para ser feitas, né? O trabalho divino foi dado para um ser humano fazer. E qual que é a questão? Não, isso aí eu resolvo, né? É só não ter mais enchente ali, é só não ter mais tal coisa aqui e tal, acabou o ciclone e não sei o quê. E cada coisa que era mexida piorava as situações, porque nós achamos que nós somos melhores do que Deus. E até mesmo às vezes nas nossas falas, né? Por que aconteceu isso comigo, né? Onde está Deus? E outras falas maiores. E tem uma série, mais uma vez aqui, pessoal, não é recomendação de série, mas ela é bastante sádica. Ela trata Deus como se Deus fosse uma criança mimada, um ser desprezível. E ela tá na HBO Plus, e o nome dela é Miracle Workers. Então, é uma série com atores bastante famosos, inclusive, e tal, mas Deus, ele é um sádico. Deus é alguém que quer ver o circo pegar fogo nessa série. E aí, então, vai lá aquelas pessoas que estão ali, e eles vão fazer, não, a gente vai resolver o problema aqui,
E era bastante interessante perceber como, na hora que a pessoa tem o poder, ela percebe que, na verdade, a coisa é muito mais complicada do que do que parecia. E o texto vai lidar com um pouco dessa situação, de que nós pedimos porque nós achamos que, se a nossa vontade for feita, tudo vai ser resolvido, tudo vai estar bom, tudo vai estar belo, tudo vai estar bonito. Como se Deus não tivesse realmente a sabedoria de como lidar com as coisas da forma correta. E isso vai sendo demonstrado porque, inclusive, o texto vai falar sobre nós nos tornarmos adúlteros. Por quê? Porque nós achamos que nós temos as respostas e nós então começamos a adorar o Deus que nós mesmos achamos que é o Deus correto. Nós criamos o nosso Deus para que ele seja adorado da forma como me satisfaz e da forma como as minhas próprias intenções são bem solucionadas. Gente, isso é, de certa forma, uma parte muito grande daquilo que é a história do Antigo Testamento. O povo, inclusive, de certa forma, era sempre chamado de adúltero ou tinha se prostituído. Por quê? Isso era idolatria, era quando ele ia adorar outros deuses. E basicamente a mesma linguagem que Tiago agora está usando aqui no seu livro. Falando, olha, vocês se tornam adúlteros, porque vocês criam o seu Deus, e vocês começam a adorar, e vocês então passam a viver de acordo com a sabedoria desse Deus inventado que vocês mesmos criaram. E aí ele diz assim, sabe o que isso significa? Significa sabedoria mundana. Significa, na verdade, você estar dando ênfase e poder a Satanás. E aí ele vai falar sobre, inclusive, ele dá exemplos também no capítulo 3, sobre a língua, que é um órgão tão pequeno, e ele fala sobre, inclusive, o navio e tudo, que um apetrecho tão pequenininho faz com que ele se vire para a direita, vire para a esquerda, e consegue conduzir tudo isso. E ele vai falar, inclusive, que quando nós nos submetemos, mesmo nessas coisas que parecem ser tão pequenas e irrelevantes, à vontade mundana, nós estamos deixando de resistir ao diabo e nos achegando a ele. E deixando de nos submeter a Deus e nos afastamos de Deus. Então veja só como o Tiago, ele em vez de fazer assim, não, agora eu vou dar um exemplo mega ultra power rangers aqui, de tudo aquilo que envolve a estratosfera de não sei o que. Não, ele fala assim, olha, tenta cuidar da sua própria língua. E aí você já vai ver como a coisa é complicada. Então você está falando, vou fazer os pedidos ultracósmicos fenomenais, e na verdade a sua língua ela serve tanto para falar a coisa certa como falar a coisa errada. Ela louva a Deus e amaldiçoa o seu irmão. E ela demonstra como a nossa sabedoria mundana é totalmente perdida de sentido e propósito, porque a gente não consegue lidar com as coisas de uma forma bastante correta e objetiva. E aí, então, a gente tem esse papel de arrogante. Mas será, Dani, que a gente realmente é arrogante desse jeito? Ou será que não? Será que talvez Tiago tá meio assim, não? Ou na verdade, talvez era o povo daquela época. Hoje não. Hoje a gente é mais evoluído. Como é que você vê essa situação aí, Dani? Olha, a questão da arrogância, ela vai se desdobrar aqui, inclusive no capítulo 4, né? Até quando chega lá a partir do versículo 13, quando ele vai falar sobre a questão do homem planejar aquilo que ele faz, né? E a arrogância, hoje, principalmente, né, ela está muito na nossa confiança naquilo que a gente faz, naquela confiança extrema em quem nós somos, no nosso currículo, nos estudos que a gente fez, né? Então a pessoa pensa assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou me aperfeiçoar e tudo mais, e tudo vai dar certo e tal, e a pessoa se esquece muitas vezes de que o componente mais importante da vida dela, que dá força para ela estudar, que capacita ela nos estudos, no trabalho e tudo mais, que é Deus, né? É Deus em nossas vidas que nos conduz a esses caminhos, e aqui não só falando dessa parte, né, que seria mais a parte, digamos aí, profissional da vida de alguém, mas quando a gente pensa até na segurança das nossas casas, na segurança da nossa família, no nosso bem-estar emocional,
também, tudo isso nós devemos colocar nas mãos de Deus em primeiro lugar. E é isso o grande ensinamento de Tiago aqui, porque se uma pessoa ela é extremamente arrogante e ela é extremamente orgulhosa, ela simplesmente não se importa com isso. É interessante a gente notar que muitas pessoas até têm um posicionamento, ou um pensamento, melhor dizendo, de alguém que diz assim, eu creio em Deus, né? Eu acredito em Deus, eu acredito no Deus da Bíblia e tudo mais, mas a pessoa acaba não agindo dessa forma, acaba enfrentando a vida sem Deus, acaba tomando seus caminhos sem buscar a Deus em primeiro lugar, e na verdade o que a gente percebe é que isso se tornou, na verdade, um ateísmo, né? Um ateísmo prático. A pessoa, ela diz que crê em Deus, mas é só lá no pensamento dela, porque nas atitudes, na vida concreta, ela de fato não crê em Deus. Então, o Tiago, ele tem essa aplicação muito prática nas nossas vidas, para a gente fazer essa reflexão. Será que eu que digo que creio em Deus, eu estou agindo de acordo com isso? Estou colocando todas as minhas questões da minha vida, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu quero fazer, será que eu estou colocando tudo isso em primeiro lugar nas mãos de Deus? E talvez esse seja um dos mais importantes princípios que a gente pode tirar desse texto aqui, da gente realmente dobrar o nosso joelho. O texto vai falar de forma muito interessante, né, de resistir ao diabo, e ele fala no verso 10, né, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Quer dizer, o grande segredo para a gente viver bem, para a gente ter uma vida correta, é a gente se colocar na presença de Deus, se humilhar na presença dele e fazer as coisas de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa. Enfim, acho que é isso. Dani, você me fez pensar uma coisa que você falou, porque Tiago você falou a respeito da gente falar uma coisa, mas agir de outra maneira, né? E como isso é comum, a gente às vezes acha que está pensando de um jeito, mas as nossas atitudes mostram que, na verdade, o nosso conjunto de ideias é outro. E quem está de fora está olhando para a gente, está vendo, né? Ela fala uma coisa, mas ela age de maneira diferente. E aí, esse é o começo do texto, né? Do capítulo 4, que a confusão toda acontece no lado de fora. Por quê? Porque tem coisa dentro da gente que está manchando, a gente é malvado aqui dentro, então a gente transparece isso. A gente pede coisas egoístas para a gente, então a gente acaba agindo de maneira que afeta todo o contexto. E eu geralmente compreendo o agir de Deus com a gente com a metáfora de um pai com um filho pequeno. Simon às vezes dá muitos exemplos assim também, né? Eu não tenho filhos, o Julian entende porque tem as meninas dele, né? Mas eu já fui criança, né? Então eu sei como é mais ou menos filho e pai. E o que uma criança de 3, 4, 5 anos sabe a respeito das coisas que quer para si? O que uma criança sabe a respeito de o que eu quero comer agora, eu não quero dormir agora, eu não vou tomar esse remédio? E muitas vezes a imposição dos pais com filhos pequenos pode causar um certo sofrimento na criança naquele momento. Então, eu não gostava de tomar remédio. Eu não queria necessariamente comer brócolis, eu queria tomar sorvete. Então, muitas vezes, o agir de Deus, que é soberano, que é sábio, que vê na frente, que conhece o futuro, que sabe o contexto, que conhece a gente melhor do que a gente, muitas vezes não é compreensível. E é por isso que a gente precisa se submeter à sabedoria de Deus. A gente se submete a Deus porque Ele sabe mais, Ele sabe melhor, foi Ele quem fez a gente. Então, quem sou eu para dizer, para deixar transparecer, ou para agir da maneira, né, como o meu coração deseja? Porque o meu coração é enganoso, o provérbio fala isso, né? O coração da gente é enganoso. Então, mais uma vez, Tiago dizendo, né, dando esses imperativos que o Dileão falou no começo. Faça assim, faça desse jeito que vai funcionar, porque é assim que tem que ser. Então, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, resistam ao maligno, e aí essas coisas vão embora. E você vai ser bem-sucedido naquilo que você fizer, nos seus relacionamentos, e a vida vai seguir tranquilo. Por mais que
haja um certo sofrimento em alguns determinados momentos que a gente não entenda, mas submetendo-se a Deus, ele sabe melhor, ele sabe todas as coisas. E isso aí, a gente está caminhando agora para o fim do nosso tempo, já temos aí um bom bate-papo, mas isso tudo é demonstrado pelo finalzinho do capítulo 4, quando ele está falando sobre esse arrogante, né, esse orgulhoso, esse soberbo, e ele está mostrando, olha cara, a vida humana é tão frágil que a gente não sabe nem nada sobre o futuro, né, inclusive a gente é como se fosse uma névoa, né, que tipo, acabou. E literalmente, né, a gente é o sopro daquilo que Deus nos deu lá em Gênesis, e com um ventinho só, aliás, essas semanas aí teve um ciclone tropical passando por aí, ventos passando para um lado para o outro, e a gente vê como tudo isso realmente é assim, ó, de uma hora para outra tudo se desfaz. E a única questão segura que a gente tem na vida é exatamente estar vivendo debaixo da sabedoria divina. Porque todo o resto, viver debaixo da nossa própria sabedoria, viver debaixo do nosso achômetro, viver debaixo até mesmo daquilo que os outros estão falando pra gente, tudo isso é correr atrás de um vento que se desfaz e a gente nem viu para que lado ele foi. Você já tentou correr atrás dele? A gente vê assim, as coisas voando para um lado aqui, mas você vai correr atrás dele, você não sabe qual direção ele está tomando. E a nossa vida é assim. A fragilidade humana não deve ser vista como uma fraqueza necessariamente, mas ela deve ser vista com a possibilidade da gente se segurar naquele que é 100% seguro, que é Deus, que é a sua vontade e que é experimentar essa caminhada ao lado dele, que é tantas figuras de linguagem exemplificam Deus, a rocha, o escudo, a segurança, né, o monte, enfim, tudo aquilo que envolve essa proteção, a galinha que coloca os seus pintinhos embaixo das suas asas, então assim, de repente nesse tempo de talvez algumas inseguranças que todos nós vivemos, por causa dessa fragilidade humana, não busque a sabedoria dentro da sua própria, dentro do seu próprio coração enganoso. Busca a sabedoria naquele que dá de forma gratuita, bondosa, e que vai levar você a viver uma vida de uma experiência fantástica através do lado dele. E dentro dessa vivência, dentro dessa experiência, mesmo o vale da sombra da morte, eu não temo, porque afinal o Senhor está comigo. Então, como pelo menos as minhas palavras finais aqui para você é essa, nesse momento, de repente, de incertezas e insegurança da vida. Não seja orgulhoso, não seja arrogante, não ache que você tem a resposta. Busque a sabedoria divina e viva através daquilo que o Senhor tem dado para você no seu dia a dia. Carol, quer deixar também aqui as suas últimas instruções? Olha que bonito agora. Nesse nosso vídeo, se despedir do pessoal. Então. Não, teve um outro vídeo que eu falei, quer deixar suas últimas palavras, né? Tipo, ficou meio macabro ali. Então, assim. Não, mas olha, é sempre maravilhoso receber essas instruções de Tiago, realmente. E acho que a questão, né, uma das questões principais aqui desse capítulo é realmente o contraponto entre o orgulho e a humildade, aquilo que a gente precisa reconhecer diante de Deus. Então, Tiago está falando bem claro que quando a gente tem essa postura de decidir pela gente mesmo, de orgulho, de arrogância, de não pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo, nossa, como a gente quebra a cara. E parece que é um redemoinho, né, que vai deixando a gente cada vez mais, quanto mais a gente é orgulhoso, mais parece que a gente vai entrando num ciclo que a gente não consegue sair mais, até o momento que a gente reconhece que é frágil, que a gente não dá conta, e que quem é a pessoa que pode salvar a gente, que tira a gente do lugar onde a gente está, é o próprio Deus. Ele é o único que livra a gente, né, desse orgulho, dessa arrogância, e como ao mesmo tempo em que Tiago fala que a gente se humilha,
e que pode parecer, vou me humilhar, é uma coisa humilhante, mas ao mesmo tempo dá um alívio tão grande quando você se humilha diante de Deus, porque você reconhece e larga, e você fala, não, realmente, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Que pretensão a minha de achar que eu tenho qualquer controle de qualquer coisa. Como isso é confortante, na verdade. Que alívio é poder me reconhecer a minha incapacidade e pedir a Deus. Fala, Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas, então está contigo. Graças a Deus. Então, essas seriam minhas últimas palavras de hoje, né? Que quem está ouvindo a gente aí participando do nosso bate-papo possa reconhecer sua fragilidade e se colocar diante de Deus. Dá um alívio muito grande. Muito bom. Também quero deixar aqui as minhas últimas palavras. Gostei muito disso que a Carol acabou de falar, porque realmente nós muitas vezes esquecemos como nós somos frágeis, né? Basta a gente lembrar que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento conosco, né? Nossa vida, ela é muito frágil. Você pode estar andando na rua, você pode, enfim, ter uma enfermidade, ter uma situação de dificuldade, enfim, podem acontecer diversas coisas com as nossas vidas. Então, nós não temos controle sobre muitas dessas coisas, né? E um acidente, por exemplo, que aconteça, nós não tínhamos controle, justamente por isso que o acidente acontece, né? Porque as pessoas, elas perderam o controle daquilo. Então, o fato de existirem acidentes no nosso dia a dia demonstra o quão frágeis nós somos e o quanto nós precisamos desesperadamente nos colocarmos aí na presença de Deus, nos humilharmos na presença dele, confiando, porque nenhum acidente pega Deus, nada pega Deus desprevenido. Ele nos ama, ele providenciou a salvação eterna para nós, né? Então não tem absolutamente nada que possa me convencer mais do que isso, o fato de que Deus me amou e ele guarda a minha vida, ele tem nas suas mãos, ele tem o passado, o presente e o futuro, ele é o Senhor da história. Então, por isso que nós confiamos nele. E é isso, quero te convidar aí também a assistir os vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, e assistir os próximos, que eu tenho certeza que vão abençoar muito a sua vida, e até a próxima. Bom, pessoal, ouvindo aqui aquilo que a Carol e o Dani colocaram, eu não quero deixar de perder essa oportunidade de falar com você. De repente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e não tem essa segurança, faça isso agora. Coloque a sua vida diante dele. Jesus te ama. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida para que você possa viver uma vida de segurança nele. Uma vida onde todo o seu fardo pesado ele vai carregar e você vai poder entregar todo esse fardo, toda essa culpa, de repente, todo o peso que tem carregado a sua vida. Ele morreu e ressuscitou por você e por mim, por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter aquilo que ele chama de vida abundante. Então, não perca tempo. Se de repente você quer entrar em contato para conversar com a gente, saber um pouco mais sobre isso, como você pode entregar a sua vida a ele, fale com a gente. Manda uma mensagem, né? Entre em contato com a Conexão e colocar aqui para você o nosso número. Esse aqui é o número da nossa conexão. Entra lá, olha aí, o Dani cobrindo o Dani, né? Entra aí em contato com a gente, manda uma mensagem, fala que você quer conversar, a gente vai orar junto. E continua acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais e aqui no nosso YouTube. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós temos a nossa celebração online, uma mensagem preparada com muito amor e carinho para você, também músicas de inspiração que vão tocar o seu coração. E se você está aqui por São Paulo, vem fazer uma visita para a gente, vem conhecer a gente pessoalmente, dar um abraço gostoso, vai ser uma alegria muito grande estar com você. Então, até sábado que vem, um grande abraço, tchau!